Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta, Capítulo 4, Antes do Duelo Mortal. Esta foi também a razão pela qual este lugar foi chamado de Mausoléu. Inicialmente era conhecido como Santuário Profundo da Tesouraria, mas Ainz mudou seu nome em memória daqueles amigos que tinham saído de, ou melhor, desaparecido de, Yggdrasil, e transformará este lugar em um local de descanso para seus companheiros. Ainda acredito que meus amigos vieram parar neste mundo, e até onde sei, todos podem estar espalhados mundo afora. Assim que Ainz mergulhou em pensamentos profundos, uma exclamação de dor ecoou pela passagem. Por favor, não diga isso. A solidão que ele sentiu desapareceu no mesmo instante, e quando Ainz se virou rapidamente para olhar Albedo, uma sensação ainda mais poderosa de surpresa o tomou de assalto. Os olhos de Albedo estavam cheios de lágrimas, e parecia que lágrimas fluiriam livremente se ela apenas piscasse um pouco. Ainz-sama, nosso misericordioso e compassivo mestre, o único dos seres supremos que ficou conosco até o fim, a quem devemos nossa lealdade eterna, por favor, não diga isso. É meu sincero desejo de que o Senhor seja nosso mestre por toda a eternidade. Albedo caiu de joelhos diante de Ainz. Sua voz estava abafada enquanto ela repetia com voz rouca: por favor, parecia uma oração e um lamento de angústia, como se estivesse tossindo sangue, ao mesmo tempo. Ainz nunca tinha visto alguém pleitear com tanta sinceridade ao longo de toda a sua vida. Ainz não esperava que sua brincadeira tivesse tal efeito sobre Albedo. Ele ficou cheio de culpa quando se abaixou para ajudar Albedo, que estava prostrada no chão. Me perdoe. Não havia ele pensado que seus próprios amigos o abandonaram? Não havia ele sentido desespero todos os dias, pois estava sozinho na grande tumba de Nazarick, já que ninguém mais estava por perto? Não havia ele provado a raiva dessa solidão, sentindo na pele a miséria e a amargura? Então, por que ele não entendia os sentimentos de Albedo? Por que ele havia submetido Albedo a essa dor? Depois de ajudá-la, Ainz viu que o rosto de Albedo estava manchado de lágrimas e seus olhos ainda estavam úmidos. Ainz tirou um lenço e desajeitadamente tentou enxugar as lágrimas. Ele queria se desculpar novamente, mas no final ele não disse nada, por falta de palavras adequadas. Ele não tinha experiência com relacionamentos interpessoais e não sabia como confortá-la e parar suas lágrimas. No final de sua sagacidade, Albedo, ainda fungando, implorou a Ainz: Ainz-sama, por favor, me prometa que o Senhor não vai nos abandonar. Eu sinto muito, mas... Ainz não pôde continuar depois do mas. Isso porque ele tinha pensado em algo, mas Albedo parecia ter assumido que seu silêncio era devido a outro motivo. Por quê? Por que não pode me prometer isso? O Senhor está pensando em nos abandonar também? Por quê? O que o desagrada? Tudo o que precisa fazer é explicar, e eu vou me corrigir imediatamente. Se o Senhor me considera um empecilho, então terminarei minha vida imediatamente. Não? Ainz gritou. Os ombros de Albedo tremeram em choque. Por favor, me escute. Primeiro, atualmente, não há como salvar a Chautiar. O controle mental em efeito sobre ela é definitivamente o efeito de um item World Class. A única maneira de proteger contra os efeitos de um item World Class é ter um item World Class, ou Special Class. Ainz enxugou as lágrimas de Albedo como se ela fosse uma criança. Ela fungou e então perguntou: Então a razão pela qual o Senhor veio aqui foi retirar um item World Class. Exato. Eu quero que os guardiões tenham itens World Class próprios. O fato é que, provavelmente é possível desfazer o controle mental da Chautiar com um item World Class semelhante, mas não sei se devo usar os itens World Class. Que mestre desalmado eu sou. Pensar que eu realmente valorizaria um pequeno item sobre uma de minhas leais subordinadas. Isso não é verdade. Os itens World Class foram reunidos através dos esforços dos seres supremos e, portanto, são mais valiosos do que nós. Não é bem isso. Se eles estivessem no jogo, Ainz concordaria com ela, embora parte deles sentisse o contrário. No entanto, nessas circunstâncias, o fato era que Ainz não conseguia usar esses trunfos. Entre todos os itens World Class, foram encontrados 20 itens conhecidos como os 20. Os 20 possuíam um poder inigualável. Havia um item famoso entre os 20, se chamava Longinus, que poderia deletar completamente seu alvo. Mas o preço que o usuário pagava por isso era para ser totalmente deletado. Não havia como restaurar os dados de alguém excluído por esse item World Class, a não ser usando os poderes de ressurreição de outros itens World Class. Nem itens de cache ou magias de ressurreição funcionariam. Se alguém fosse usá-lo em um NPC de Nazarick, isso reduziria até mesmo os níveis máximos de NPCs que poderiam ser criados, uma característica especial de uma base de guilda. Ainz lembrou de vários outros itens igualmente insanos. Havia a Aura Mazda, que tinha um efeito potente em qualquer coisa com um valor negativo de karma, e sua área de efeito poderia abranger um mundo inteiro. Havia Five Elements Overcoming, que poderia solicitar aos desenvolvedores de Yggdrasil para alterar parte do sistema de magia. Havia também Ouroboros, que poderia solicitar uma mudança mais abrangente no sistema, mais ainda do que Five Elements Overcoming. Então, havia o item World Class mais poderoso, o Old Savior. Normalmente, só tinha o poder de uma clava comum, mas podia crescer em força sem limite. Um único inimigo com este item poderia conquistar toda Nazarick, mesmo no auge de seu poder, com todos os seus membros presentes. Os itens conhecidos como os 20 eram tão poderosos que desapareciam depois de serem usados uma vez, motivo pelo qual ele não suportava usá-los por qualquer bobagem, por isso eram tratados como trunfos. Ainz ou Algon orgulhava-se de possuir 2 dos 20. Eles só seriam usados contra inimigos de poder incrível, porque apenas itens de poder correspondente poderiam competir com eles.
deles. Além disso, era de uso único, portanto eles simplesmente desapareceriam após o uso. No entanto, e se eles caíssem nas mãos de alguém após o desaparecimento? E se eles caíssem nas mãos dos inimigos de Nazarick? Nazarick era protegida por itens World Class, portanto o interior não deveria ser afetado. Mas se as coisas tomassem o pior caminho, o inimigo poderia ser capaz de sitiar a entrada. Portanto, ele tinha que encontrar outra maneira de salvar Shouthiar, sem usar itens World Class. Albedo, sou grato por suas palavras. Agora vou contar a razão pela qual fiquei em silêncio. Parecia que estava no corpo humano que tivera no passado. Ainz respirou fundo como se estivesse vivo, porque sabia o quanto as palavras que viriam a seguir seriam importantes. Eu pretendo desafiar a Shouthiar para uma batalha cara a cara. Portanto, não tenho certeza se posso voltar vivo. Eu entendo que devemos lutar contra Shouthiar, porque deixá-la em paz é a pior opção possível. Ainz assentiu internamente. Ele não sabia o porquê o inimigo não dera ordens a Shouthiar, mas, quando fizesse, a situação se tornaria terrível, porque tudo sobre Nazarick poderia acabar sendo exposto. Mas por que optar por uma luta cara a cara? Não podemos ganhar usando os números ao nosso favor? Somos incapazes de ajudá-lo. Quando ele enxugou as lágrimas recém-derramadas de Albedo, Ainz respondeu: não é isso, Albedo. Eu confio em você. É só que, bem, existem 3 razões. Primeiro, é porque eu tenho dúvidas das minhas habilidades como governante. Como pode dizer isso, Ainz? Ainz levantou a mão para interrompê-la. Como considerei a possibilidade da existência de jogadores, eu também deveria ter pensado na existência dos itens World Class. Devido a isso, tenho dúvida se uma pessoa tão lerda assim está apta a ser o governante de vocês, se estou qualificado para liderá-los. Apenas sua presença já é valorosa o suficiente. Ainz-sama, se houver alguma inadequação, nós o ajudaremos com todas as nossas forças. Obrigado, mas o único responsável por este incidente sou eu. Se realmente houver uma Longinus em algum canto deste mundo, então é possível que todos os guardiões sejam erradicados pelo preço da vida de um aldeão. Já é ruim por si só que a Shouthiar tenha sido vítima de controle mental, mas levando em conta tudo que mencionei, acho que ela ainda se saiu até bem. E então o senhor pretende expiar seus pecados lutando sozinho contra Shouthiar. Mas quem poderia culpá-lo? Ainz-sama, o mais elevado governante de Nazarick. Isso não é tudo. Esta é a segunda razão. O fato de a Shouthiar estar sozinha pode muito bem ser uma armadilha. Na verdade, pode ser uma armadilha fatal. Ao ver a expressão perplexa no rosto de Albedo, Ainz continuou falando. Nós, membros da Ainz ou Algon, frequentemente usávamos métodos PK similares ao estado atual da Shouthiar. Usaríamos um dos nossos como isca, e depois caçaríamos qualquer presa que fosse fisgada. Claro, havia uma grande chance da isca ser morta, mas em troca, nós nos certificávamos de que quaisquer inimigos que atacassem fossem eliminados. Mesmo se for o caso, Ainz-sama, calma, ainda não terminei. Sabe o que mais temíamos quando fazíamos uma armadilha assim? Sem esperar por uma resposta, Ainz começou a responder sua própria pergunta, que o número de atacantes fosse menor que o número de pessoas usadas como isca. Quanto menos pessoas fossem pegas na armadilha, mais nos preocupávamos com os invasores inimigos que poderiam virar a armadilha contra nós. Depois que viu a compreensão brilhar nos olhos vermelhos de Albedo, a respiração inexistente de Ainz exalou. E a última razão é porque a Shouthiar tem que morrer. Nesse caso, deixe-me ir. Eu sou a mais adequada para a tarefa, e eu ainda tenho um item World Class. O senhor tem certeza que pode ganhar? Por favor, não minta quais as chances de vitória. Albedo mordeu o lábio sob o olhar calmo de Ainz. Albedo, eu entendo você. A Shouthiar é muito forte. Shouthiar Bloodfallen. Ela era a mais forte guardiã da grande tumba de Nazarick. Nem mesmo Albedo, não, ninguém entre os outros NPCs de nível 100 seria capaz de enfrentá-la. Por causa disso, eu devo ser o único. Eu sou o único que pode desafiá-la em uma luta de frente e vencer. Bem, sim, talvez o senhor possa derrotá-la usando seus melhores equipamentos, mas Ainz ostentava um conjunto completo de itens Divine Class e todos os tipos de itens de cache, enquanto Shouthiar só tinha um único item de Divine Class. Suas Puitlance. Ainz tinha uma enorme vantagem em termos de qualidade de equipamentos. No entanto, o que Albedo deixou subentendido foi a razão pela qual as chances de vitória de Ainz eram pequenas. Ainz estava plenamente ciente dessa razão também. Era porque a própria Shouthiar Bloodfallen se tornou a nêmesis de Ainz ou Algon. Ainz decidiu interpretar um Magic Caster Undead, e seu personagem se concentrou em profissões necromânticas. Em outras palavras, seu personagem foi construído para entretenimento. Shouthiar, por outro lado, foi feita com uma build otimizada. Além disso, as profissões derivadas do âmbito Magic Caster Divino de Shouthiar asseguraram que poderia usar muitas magias eficazes contra os Undeais, e ela era adepta de combate corpo a corpo. Se essas duas razões já não fossem ruins o suficiente, além disso, as magias necromânticas fortificadas pelas profissões de Ainz não funcionariam bem em Shouthiar. Ainz não podia usar sua especialidade contra Shouthiar, e Shouthiar tinha uma vantagem quando lutava contra os Undeads. Além disso, Ainz normalmente não equiparia seus melhores itens, pois temia que fossem roubados. Assim, quando entrassem em confronto, as chances de Ainz seriam muito baixas. Pior, ele pode não ter chance alguma. Então você está dizendo que as circunstâncias não me favorecem. Ainz tinha certeza de que era isso. Albedo abaixou a cabeça em resposta. Pode ser o caso. Ainz concordou. Era realmente improvável que ele derrotasse Shouthiar. Ainda assim, você verá que o título de governante supremo de Nazarick não serve apenas para exibir. Não há nada de errado com o seu pensamento, mas está errado. Afinal, você só possui o conhecimento que foi infundido em você. E como assim? Quão experiente você é? Perdão? Experiente. O rosto de Albedo ficou vermelho brilhante em um instante. Sim, experiente em combate. Ah, então é isso que o senhor quis dizer. Sim, posso aproveitar plenamente a força que os seres supremos me deram. Então acredito ser muito experiente.
Ainz balançou a cabeça para rejeitar a resposta de Albedo. Ele aprendeu muito quando lutou contra aquela mulher, Clementine. Errado. Ser forte nada tem a ver com ser experiente. São coisas completamente diferentes. Você se lembra da invasão em larga escala de Nazarick? Está familiarizada com as lembranças da Chautiar durante o ocorrido. Eu não perguntei em detalhes, mas ela disse que lembrava vagamente de ter sido morta uma vez. Além disso, Albedo balançou a cabeça para indicar que ela não sabia. Normalmente, ela e eu éramos aqueles que lidavam com intrusos isolados. Essa mesquinhez foi de bastante ajuda. Sendo esse o caso, eu devo ser o oponente, já que tenho as maiores chances de ganhar. Ainz sorriu friamente. Naturalmente, seu rosto não se moveu. No entanto, Albedo parecia ter sentido o sorriso de seu soberano absoluto, e suas bochechas ficaram rosadas, como se olhassem para o homem que ela adorava. Ainz fez seu desafio para uma pessoa que não estava aqui. Na era de ouro da Ainz ou Algon, eu mais ganhei do que perdi em PvP. E sim, até mesmo venci jogadores que se vangloriavam de suas builds perfeitas. Acha que alguém como eu perderá para quem só confia em força bruta? E o mais importante, Peroruncino e eu éramos grandes amigos. Para ser claro, a batalha acabou antes de começar. Chautiar. Ainz-sama, eu não vou mais tentar impedir, senhor. No entanto, quero que me prometa que voltará para mim com segurança. Ainz observou Albedo em silêncio, e em seguida, assentiu lentamente. Eu prometo a você que vou derrotar a Chautiar e retornar para Nazarick. Um vasto mundo verde esmeralda o dava boas-vindas. Ainz olhou em volta, e em seguida, ao sair do teleporte, riu silenciosamente ao verificar por costume se havia alguém por perto. Se houvesse alguém que Ainz precisasse saber, eles já teriam atacado antecipadamente, sem dar-lhe a chance de olhar as redondezas. Por segurança, ele também escolheu se teletransportar para um ponto a mais de 2 quilômetros de distância de Chautiar, embora ele já tivesse verificado o ambiente com magia. Não havia como garantir por completo que o usuário do item Old Class que controlava Chautiar não estivesse por perto. No entanto, tudo o que ele pôde fazer foi tentar não se preocupar desnecessariamente. Quando Ainz moveu seus ombros em alívio, ele olhou para trás, para as duas pessoas que estavam seguindo. Vamos nos separar aqui, disse Ainz para Aura e Mari. Eles foram os únicos que Ainz permitirá o acompanhar antes da batalha iminente. Ele já havia ordenado a todos os subordinados que tinham tarefas externas a voltar para Nazarick. Além de Aura e Mari, apenas Sebas e Solution ainda estavam fora. A principal razão pela qual ele os escolheu foi brincar com a fraqueza emocional de seus inimigos. Ao contrário de Demiurge e Cocytus, que são heteromorfos, Aura e Mari são humanoides. Talvez o inimigo não estivesse disposto a matar crianças humanoides tão adoráveis. É claro que talvez o inimigo possa ser realmente implacável. Mesmo assim, ele queria ter pessoas por perto caso algo acontecesse. Se bem que isso pode não ter nenhuma utilidade. Ainz olhou para as duas manoplas incompatíveis nas mãos de Mari. A da direita foi forjada como uma mão reluzente de um anjo e brilhava com luz prateada, mas a esquerda era como uma garra de demônio, coberta de ganchos e espinhos. O brilho carmesim do magma vazava pelas fissuras em sua superfície. Então ele se virou para Aura e seu grande pergaminho preso nas costas. Se estiverem em desvantagem, retirem-se para Nazarick imediatamente. Sim, Aura sentiu, seu rosto estava firme como rocha. Mari se apressou para baixar a cabeça também. Ouça bem, vocês devem se retirar. Isso também faz parte dos meus planos. Além disso, os itens que lhes dei são os tesouros de Nazarick. Não podem permitir que sejam tomados, não importa os meios que tenham que usar. De certa forma, eles podem ser considerados mais valiosos do que vocês. Entenderam? Ainz deixou claro. Aura respondeu um pouco relutante, o que fez Ainz se sentir ansioso. Se ela desobedecer às suas ordens devido à sua lealdade, isso poderia levar a um problema fatal. Depois de ouvir suas respostas, uma enérgica e outra tímida e reservada, surgiu uma questão no coração de Ainz. Qual eu realmente mais valorizo? Ele não queria usar um item Old Class para salvar Chautiar. Desse ponto de vista, pode-se dizer que ele valorizava mais os itens. No entanto, a razão para não usar os itens Old Class foi a mesma que ele havia dito ao Albedo na tesouraria. Eles eram o as na manga, o que poderia transformar qualquer derrota em uma vitória. Uma coisa seria se não houvesse outra maneira de salvar Chautiar, mas como ainda havia outra possibilidade, então seria mais sensato evitar usar seus trunfos. Ignorando isso, o que era mais importante? Os NPCs que haviam sido minuciosamente trabalhados por seus companheiros e que agora eram seres inteligentes e leais, ou os itens World Class, que simbolizavam as aventuras que elevaram a posição da Ainz ou Algon dentro do jogo Yggdrasil. Embora Ainz tenha pensado profundamente sobre o assunto, o fato de não conseguir encontrar uma resposta o incomodava. Talvez ele poderia declarar conclusivamente essa resposta antes de vir a este mundo, mas agora, ele não poderia. Os resultados do trabalho meticuloso e intrincado de seus companheiros de guilda resultaram nesses NPCs que tinham a capacidade de pensar e sentir. Porque eu estou planejando matar essa NPC, que é como uma criança. Estou planejando matar a filha do Peroruncino. A frustração encheu o coração de Ainz. Pode-se também chamar isso de uma forma de culpa. Contudo, o olhar atento de Ainz se concentrou na potencial localização de Chautiar. É a única maneira de quebrar o controle mental de um item World Class. Ele havia falado essas palavras para se convencer. Depois de ver os olhares de Aura e Mari, Ainz sentiu que não era bom preocupá-los ainda mais, e mudou de assunto. Então, trabalhe junto com eles. Fique de olho nos arredores. Ainz apontou para as 4 enormes massas de carne que estavam liderando o caminho. As criaturas tinham 2 metros de largura, e seus corpos eram rosa. No entanto, esses monstros tinham inúmeros olhos com pupilas brancas nebulosas. Parecia que os olhos de vários tipos de cadáveres tinham sido costurados ao acaso. Estes eram os Eebalcopsis, globo ocular cadáver, seres undiades feitos com a habilidade Create Height Erundiad. Ainz usou toda a sua capacidade diária dessa habilidade para fazer estes Eebalcorpses, pois são monstros especializados em combater seres furtivos, seja por magia ou habilidades. Seus olhos nebulosos não eram meramente ornamentais, possuíam uma percepção notável. Até mesmo uma ranger especializada
especializada como aura, não podia igualar-se a eles. Embora o nível de combate fosse baixo, tinham ênfase na capacidade de detecção. Então o objetivo de Ainz era fazer com que dessem suporte à aura no alvejamento da oposição. Tá certo, mas eles vão mesmo me obedecer. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!